Quanto custa pousar uma aeronave em um aeroporto no Brasil? Por exemplo, quanto que a Emirates paga por cada pouso de A380 em Guarulhos? Quanto que a Atlas paga por cada pouso de 747 cargueiro em Campinas? Vamos descobrir agora. Um dos custos que as companhias aéreas têm é o custo por pouso, ou seja, a taxa que é cobrada por pouso de cada aeronave em um aeroporto. Aqui no Brasil, esses valores são cobrados de acordo com o peso máximo de decolagem de cada aeronave. E agora nós vamos conhecer os preços para pousar em Guarulhos e em Campinas. Escolhendo Guarulhos, porque é um dos aeroportos que tem a maior movimentação de passageiros da América do Sul, e escolhendo Campinas, porque aqui na América do Sul é um dos principais terminais de carga, tá certo? Começando então pela primeira faixa de peso máximo de decolagem, de 12 a 24 toneladas. Aí entraria, por exemplo, o ATR-72 da Azul. Pagaria uma ATR-72 da Azul hoje em um voo doméstico, pousando em Campinas, R$ 1.073,82. Pousando em Guarulhos, R$ 1.140,99 por cada pouso, tá? Se fosse um voo internacional, por exemplo, um ATR da Clique lá da Colômbia, voando, por exemplo, de Bogotá para Campinas, pagaria sim uma taxa de pouso em Campinas de R$ 2.237,69. Se pousasse em Guarulhos, R$ 2.377,67. Subindo um pouco mais o peso máximo de decolagem, temos a faixa de 24 a 48 toneladas. Nessa faixa entraria, caso ainda tivesse operacional no Brasil, o Fokker 100, por exemplo. Pousando em um voo doméstico em Campinas, hoje um Fokker 100 teria que pagar R$ 2.755,53 por pouso. Já em Guarulhos, teria que pagar R$ 2.927,88. Por exemplo, se fosse um Fokker 100 lá da Avianca Colômbia, que fizesse também um voo de Bogotá para Campinas, seria cobrada uma taxa de R$ 5.024,17 por pouso. Se fosse o pouso em Guarulhos, R$ 5.338,44. Subindo agora para a faixa de 48 até 100 toneladas, já temos aí 737-800 nessa faixa, A320neo nessa faixa, A321neo também nessa faixa de peso máximo de decolagem. Em um voo doméstico, aeronaves que estão nessa categoria pagariam para pousar em Campinas R$ 3.261,84. Em voos domésticos, pousando em Guarulhos, R$ 3.465,87. Agora, se fosse um voo, por exemplo, da Flybond da Argentina, que fizesse um voo para Campinas, por exemplo, seria cobrado por pouso R$ 6.823,68. Já em Guarulhos, R$ 7.250,51. Subindo mais um pouco, passando para a nova faixa de peso máximo de decolagem, agora de 100 a 200 toneladas, teríamos, por exemplo, o 767-300, tá? Voando aqui no Brasil em um voo doméstico, caso pousasse em Campinas, seria cobrado R$ 5.323,78 por pouso, e em Guarulhos, R$ 5.656,78. Já em um voo internacional, por exemplo, um 767-300F, por exemplo, da UPS, tá? Pousando em Campinas, lembrando que esse voo acontece, tá? Então, cada vez que o 767-300 da UPS pousa em Campinas, é cobrado uma taxa de R$ 11.341,60. Caso pousasse em Guarulhos, R$ 12.051,03. Passando para a próxima faixa de peso máximo de decolagem, agora de 200 até 300 toneladas. Agora entra, por exemplo, o 7879 da Latam, tá? Para pousar em Campinas, é cobrado uma taxa de R$ 8.404,30 em voos domésticos, e em Guarulhos R$ 8.929,99. Agora, em voos internacionais, por exemplo, um voo lá de Santiago da Latam Chile, por exemplo, Santiago do Chile,
para Guarulhos, vamos supor, seria cobrado para pousar em Guarulhos R$ 19.179,45. Se pousasse em Campinas, R$ 18.050. Passando para a última faixa de peso máximo da decolagem, que aí é de 300 toneladas para cima, aí entra o A380 da Emirates, os 777F da Qatar, as demais aeronaves, o 747-8F da Atlas, o 747F da Calita, enfim, as grandes aeronaves de carga e os grandes aviões de passageiros, né? É cobrado em voos domésticos para pousar em Campinas R$ 14.046,73 e no aeroporto de Guarulhos R$ 14.925,35. Em caso de voos internacionais, que aí entra o A380 da Emirates, para pousar em Guarulhos é cobrado R$ 31.750 por pouso. No caso de Campinas, por exemplo, um pouso de um 747F da Atlas em Campinas, por pouso é cobrado R$ 29.881,25. Caso o Antonov N225 ainda existisse, né, e fosse realizar um voo para Guarulhos, seria cobrada essa mesma taxa de R$ 31.750,02. Pois bem, essas são as taxas cobradas por pouso, tá? São cobradas de acordo com o peso máximo de decolagem de cada aeronave. Eu vou colocar a tabelinha para vocês, caso você tenha curiosidade de pesquisar aí outro modelo que eu não falei, por exemplo, os aviões da aviação executiva ou até mesmo o Caravan, né? Vou deixar a tabelinha para vocês. Lembrando que essa é só uma das taxas que são cobradas, tá? Tem os impostos, tem a taxa de permanência, enfim, todas essas taxas ajudam lá no fim a compor o preço da passagem aérea, tá? No caso da taxa por pouso, esse valor também ajuda nas manutenções, tá? Então é um valor que precisa sim ser cobrado para que a empresa que administra o aeroporto possa manter a pista em condição de operação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sugestões de temas aí com base nesse tema, né? Se vocês querem saber o preço por pouso em outros aeroportos no Brasil ou até mesmo de fora do Brasil, deixem nos comentários. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!